O tema de hoje é polêmico. Ser pastor é uma profissão ou uma missão? Quando o pastor é convidado para pregar em um lugar diferente, ele deve cobrar, pedir uma oferta? Como é que é esse lance? Da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Óleo e Vida. Rubens Teixeira, casa é sua. Seja bem-vindo ao Antenados. Boa tarde aí aos telespectadores, aos meus queridos companheiros aqui do debate, a você. E eu tenho certeza que o debate hoje vai ser maravilhoso, vai esclarecer os temas, vai apresentar pontos de vista diferentes, até porque são cabeças diferentes e todas elas muito brilhantes. A pregação, a atividade no Evangelho, direção de igreja, é uma vocação. Isso o próprio poder estatal entende assim, né? Vocacional. Todavia, o pregador, o pastor, ele precisa se alimentar. Ele precisa comprar o terno dele, ele precisa comprar as coisas que todo mundo compra, pagar a conta de luz, a conta d'água. Portanto, a própria Bíblia diz que o obreiro ele é digno do seu salário. O que acontece? O pastor, que ele administra uma igreja, fazer isso, Felipe, é muito difícil. Hoje tem uma matéria na imprensa aí, dizendo que eu sou pastor. E dizendo que eu sou pastor, que sou diretor de uma empresa pública, eu sou servidor público há 20 anos. E a matéria, veja só a conotação, que tem tudo a ver com o debate de hoje. Eles querem dizer que eu sou pastor e sou diretor financeiro. Só que o cara não diz que eu tenho formação em economia, engenharia, aquela coisa toda. O que acontece? A sociedade, ela entende, acha que o pastor é um esperto. Sendo que eu não sou remunerado pela igreja. Eu não sou, mas poderia ser. Poderia ser. Se eu, ao invés de ser um servidor público e ter meu trabalho, tivesse que me dedicar integralmente a uma igreja, eu deveria receber salário. E ainda assim, eu, como nunca recebi salário de igreja, eu defendo que o pastor tem que receber um salário compatível. Só que existem aqueles pastores que saem para pregar. Pregam nas igrejas. Existe sempre, em todo lugar, existe aquele que é o esperto, né? Vamos dizer assim. Mas existem homens sérios. E estes homens sérios que se dedicam à palavra, à pregação, à oração, como eles vão sobreviver? Mas, é lógico que a igreja que ele vai pregar, tem que dar uma ajuda para eles. Mas o pastor, ele tem que... Se ele vai numa igreja pequena, por exemplo, a igreja não tem uma condição de ofertá-lo. Fazer uma oferta que fosse como se a mesma igreja, uma igreja maior, vamos dizer assim. Existem essas questões. E eu acho que o pastor não deve impor nem ficar escolhendo igreja para pregar. Isso é uma questão. Agora, que ele precisa ser ajudado e voluntariamente, com prazer e com amor, ele precisa. Agora, eu chamo para pregar na minha igreja, se eu for pastor presidente de uma igreja, quem eu quiser, não posso chamar e depois reclamar, né? Então, eu acho que o pregador, ele tem que ser honrado. E, olha só, é muito mais fácil ser pastor como eu, empregado, do que ser pastor que se dedica totalmente ao ministério. Ser pastor e dedicar-se totalmente ao ministério é algo muito nobre, tem uma qualidade de vida excelente, porque vive em oração, pregando o tempo todo, mas é muito mais difícil do que ser um pastor empregado. Porque o pastor empregado, ele não depende de receber salário da igreja, não fica se sujeitando a opiniões, a constrangimentos e até, às vezes, votações. A falta de recursos da igreja em ajudá-lo em seu salário. Algumas igrejas no FGTM, né? Vai um conselho, tá? A legislação previdenciária no Brasil, até contribuindo aí com a sua argumentação, ela coloca o ministro de confissão religiosa, o pastor, como contribuinte individual. Vá um conselho aos pastores, às igrejas, coloque o seu pastor no regime geral de previdência social, no INSS, pague a previdência dele, porque o seu pastor vai ficar velho, ele pode ter um problema de saúde, enfim, coloque o seu pastor no regime geral de previdência social, ele precisa se aposentar, não deixe ele na mão, não, depois ele fica velho. Aqui, pastor, que o Rubens estava esperando aqui. Deixa eu colocar uma coisa, pegando o gancho de tudo que foi falado dos nossos queridos telespectadores, veja só, o pastor ele tem que fazer de graça, digamos que o pastor trabalha, aí aquela pessoa lá da sua família, o sepultamento dela vai ser 14 horas e 30 minutos. Aí, pastor, morreu. Como é que você vai fazer? O pastor está trabalhando. O meu filho se acidentou agora, está no CTI. Eu preciso que o senhor faça uma oração. São 3h30 da manhã. E aí, depois ele vai ter que trabalhar, ou está no trabalho, se ele trabalhar no turno à noite. Então, quer dizer, o pastor, o correto, o ideal é o pastor, e quem está falando que é um pastor que não recebe salário, que não é dedicação exclusiva. Então, eu estou defendendo a administração dos meus colegas, que brilhantemente, corajosamente, deixam de ter um emprego fixo como o meu, que me dá certas garantias, que nem sempre o trabalho do ministério dá, pastor não é procurado para festas, pastor não é
procurado para ganhar um grande presente quando o membro ganha uma herança. Pastor não é procurado para nada disso. Pastor é procurado quando o advogado fala, olha, não tem solução não, você vai perder essa causa. Quando o médico fala, ó, é câncer, você vai morrer. O pastor é procurado quando o filho é atropelado, está nas últimas. O pastor é procurado nas situações onde um médico, o advogado, o homem não resolve. E para um homem de Deus trazer para ele e falar, eu vou orar por você, eu vou assumir a sua situação, é uma carga enorme. Se você acha difícil uma tragédia na sua família, imagine a tragédia em 10, 20, 50, 100, 1000 famílias que recaem sobre um pastor. Então isso é um peso enorme para um pastor. E como o pastor vai cuidar de tudo isso, uma sobrecarga emocional enorme, não tendo dinheiro para pagar a conta, não tendo dinheiro para comprar uma roupa para a esposa dele, não tendo dinheiro para comprar um sapato para ele, uma roupinha, um brinquedinho para um filho dele. O pastor tem que ser remunerado e bem remunerado. E o pastor que escolhe ser 100% integral precisa ser prestigiado. Então, para os ouvintes que são contra, às vezes, o pastor recebeu uma oferta, não é pagar para receber uma oferta. O problema são as distorções, os exageros. Tem que deixar isso bem claro, essa separação. Exatamente. E eu vou dar R$50 para o pastor pregar. Olha só, eu recebo convite para ir para fora do Rio de Janeiro, irmãos, pastor, vem aqui testemunhar, nós soubemos. Eu até botei um testemunho na internet, lá em vídeo, lá, até escrito, tá, porque é justamente porque eu não posso ir. Aí tem irmãos que falam, irmão, pastor, por favor, queria ter o senhor aqui na minha igreja, em outro estado. Eu pago a sua passagem de avião de ida e volta, irmão, tem tudo pago. Eu não posso ir, eu não consigo, não dá tempo. Então, fica aí o questionamento. Eu estou dizendo que, poxa, eu fico constrangido, triste, arrasado por não poder atender o irmão no estado dele, em outros locais. Eu estou dizendo que eu não posso. Existem outros irmãos que podem e se dedicam a isso. E que abriram mão de algumas coisas. Abriram mão de algumas coisas para poder ter essa disponibilidade. Esses tais que podem ir não mereceriam ser reconhecidos, receber recursos para poder... Não é recurso para ficar rico, não, que ninguém vai ficar rico pregando, mas para que consiga manter a sua família. É bom nós refletirmos. Por eu trabalhar muito, exaustivamente, e por não conseguir me afastar da minha cidade facilmente, eu não consigo atender alguns compromissos. Alguns eu até atendo, outros não. A maioria eu não atendo, eu não consigo atender. E não marco também. Então, outros que têm condições, que são livres para isso, porque se dedicam integralmente a isso, esses tais têm que ser prestigiados. Senão, o que vai acontecer? Vão ficar vivendo de quê? O que não pode haver, pastor, é a distorção. Deixa eu falar uma questão aqui. Primeiro, acho que já ficou consenso aqui que o obreiro precisa de ser de uma recompensa para a sua manutenção. Não pode ser pilantragem. Não, pilantragem nós somos contra. Agora, deixa eu falar uma coisa pro meu irmão que ouviu ali. Eu tenho doutorado. Eu tenho doutorado em Economia, mestrado em Engenharia Nuclear, sou formado em Direito pelo FRJ, em Engenharia Civil pelo IME, e por aí vai. Tem um monte de curso. Só que aí, já viu como é que está a minha situação que eu acabei de falar? Eu trabalho, eu sou demandado para dar palestra em empresas, em locais diversos, e a empresa, o meu trabalho, me consome muito. Eu me preparei. Não foi Deus que me deu, não importa. Quem pagou para mim foi Deus e pronto. E, enfim, humanamente falando, foi a sociedade brasileira, o meu irmão e meu pai. Né? Ok. E eu mesmo, depois de trabalhar. E aí? Quem ganha algo, quem está lá em cima do morro pregando o evangelho, quem está na Baixada Fluminense, quem está na Amazônia, são irmãos que às vezes não sabem nem ler direito. Exato. E o evangelho que eu prego tem o mesmíssimo poder que o deles. Com doutorado ou sem doutorado? Com doutorado ou sem doutorado. Se ele não souber ler, e eu souber ler em vários idiomas, o crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo... E a cooperação do Espírito Santo. Exatamente, a operação do Espírito Santo será o mesmo. Não faz a menor... Olha só, eu queria dizer para as pessoas o seguinte, para quem crê e para quem não crê, não faz a menor diferença você ter um curso acadêmico a mais, porque eu tenho 6 cursos acadêmicos, todos seculares. E o poder do evangelho que eu prego não é diferente do meu irmão que está me ouvindo lá no Nordeste, no Norte do país, que às vezes não sabe ler. A oração minha, se feita com fé, é igualzinha a dele, porque o Deus é o mesmo. Então, essa coisa... Agora, que os pastores devem estudar e se preparar na medida do possível, isso é bom. Estudar teologia, isso é bom, porque vai saber ensinar melhor, vai saber, enfim, fundamentar melhor a sua pregação. E o pastor, eu queria dizer uma coisa, o pastor precisa se sustentar. E quando vai pregar na sua igreja...
Ele se preparou, a família dele tem casa, não pode se esquecer. Agora, fixar preço, 15 mil reais, 10 mil reais, tá errado, porque senão você só vai conseguir pregar em grandes eventos. Sabe o que tá acontecendo e é importante que tenha a possibilidade de você pregar em pequenas igrejas que possa te dar 5 reais só. Sabe qual é o perigo? Pastor, eu quero ver bem rápido uma opinião de cada um de vocês. Queria mandar um abraço pro meu exemplo, meu pai, pastor Paulo da Silva, que foi muito pai, um sensorista, depois porteiro de um prédio, criou 6 filhos, ganhando máximo 2 salários mínimos, e todos são servos de Deus, servem a Deus. Então, pastor tem que ser isso, cuidar da sua família também, embora seja difícil. Deixar o meu Twitter também, que é @Rubens Teixeira. Então, meu Twitter, @Rubens Teixeira, que Deus te abençoe. Vou botar aqui no Twitter também, mandar recomendação. Pode ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Até o próximo Antenados. Tchau, tchau.